Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Os que acharam, digam amém. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação e conhecimento daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Vamos lá? Versículos 1 e 2 inicialmente. Sucedeu que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Agora vamos para o versículo 16. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados a camelos, fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. E você diz amém. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco mais uma vez e edifica-nos para a glória do teu nome, e todos juntos dizem amém. Amados, eu não oferecerei nada ao meu Deus que não custe para mim um grande sacrifício. E eu quero ministrar o seu coração nesta noite sobre o sacrifício da prioridade. Davi, no capítulo 29, estava na terra dos filisteus. E no dia seguinte, àquele dia que eles estavam reunidos, o rei Quis, que era um dos reis dos filisteus, ou assim pode-se dizer, um dos príncipes, foi indagado para os outros, ou pelos outros príncipes, dizendo: o que é que este homem está fazendo no nosso meio? Falando de Davi. É bom que ele não esteja no nosso meio, que no meio da batalha, quando nós estivermos guerreando contra Israel, ele, pelo coração, deixe de guerrear contra Israel e comece a guerrear contra nós. Os príncipes colocaram aquela questão e firmaram o pé. Não vamos para a guerra com ele no nosso meio. E tem meio que você realmente não faz parte. Tem meio que Deus vai trancar o coração de pessoas para te tirar do meio. Que não era nem para você estar lá. Enquanto Davi está tentando descer a guerra contra Israel, Ziclag está sendo saqueada pelos amalequitas. Sua mulher, seus filhos, suas mulheres, seus filhos estão sendo levados cativos. Homens, digam glória a Deus. Nós precisamos ter um sacrifício. Sacrifício de priorizar as nossas prioridades. Olha, ser pai, ser marido, para nós é desafiador. Eu estou falando como um líder espiritual
que para mim nem era para ser tanto desafio assim, porque minha vida já é mais pacata em relação à vida mundana que Salvador tem. Mas a minha vida na itinerância era uma vida de subir e descer. Ainda logo quando eu comecei a namorar com agora minha esposa, mas antes namorada, quando rompíamos o Réveillon na nossa igreja, eu passava às vezes em 3 outras igrejas para abraçar amigos. E ela ia atrás, porque era rápido, fácil. Pegava ela pelo braço e embora, foi. Aí chegava na igreja, abraçava um, abraçava outro, já ia para outra, embora. E quando era 5 da manhã, estávamos na casa de alguns amigos, rompendo o dia. Só que isso é numa fase do namoro. Que quando chega a fase de casamento, acabou o oba-oba. É ou não é? É. Gente, eu viajava todo final de semana. Estava num hotel diferente, estava numa cidade diferente, comendo comida diferente. E agora eu tenho que estar em casa comendo a comida, o tempero de todo dia dentro de casa. Eu não estou entendendo por que vocês estão rindo. O que é que tem de ruim comer o tempero de todo dia de casa? Que minha esposa cozinha bem agora. Não era assim, né, sogra? Agora tá uma exímia cozinheira, tá chefe, fazendo até lagosta. Mas antes um feijão era uma luta. Às vezes nós não queremos ter o sacrifício de ficar em casa e guardar o que é nosso, porque é mais empolgante estar nas guerras. Eu vou recomendar uma leitura para vocês que eu não gosto de fazer, tá? Porque eu tenho maturidade para ler coisas que nem todo mundo tem. Eu acho que leitura é buscar aquilo que se lê. E algumas pessoas não sabem separar o paganismo de algumas leituras, o pragmatismo que tem ali, às vezes até o ateísmo escondido, às vezes bruxaria escondida. Mas eu vou recomendar para todos os que quiserem ler O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Foi um livro que eu li no finalzinho do ano passado, mas que me impactou muito. Mas não vou entrar em detalhe. Nós queremos ser sempre o guerreiro de prestígio. Queremos ser sempre aqueles homens ou mulheres cheios de propósito para fora de casa. Queremos ser sempre alguém empolgado para mostrar serviço para a empresa. Queremos estar sempre focado em números, em resultados. Enquanto nós estamos fazendo isso, os amalequitas estão destruindo a nossa casa. Davi estava tentando aliança com quem Deus não queria, sofrendo rejeição, e a quem amava Davi estava vulnerável e agora estava nas mãos dos inimigos. Tem sacrifício que pode parecer chato, mas é tão necessário, que não vai custar a dor do sofrimento que você tem que passar. Quando Davi chega em Ziclag, 3 dias depois, a cidade estava queimada a fogo, a cidade estava destruída, mas eles não encontraram mortos. Então eles pensam consigo, eles levaram, então nós vamos atrás. E desceram meio que sem direção, então foram consultar o Senhor. Eu devo ir atrás? O Senhor disse, vai. Eu vou ter vitória? Vai. Então quando eles vão pelo caminho, encontram o escravo egípcio de um dos amalequitas doente no caminho. Porque os ímpios são assim. Eles usam sua utilidade e quando você não serve mais para eles ou está doente, eles te abandonam. Mas crente vai pelo caminho inverso, cuida do samaritano ou cuida do acidentado e é um bom samaritano no caminho. O crente pega o doente, cuida do doente, alimenta o doente, levanta o doente e o doente serve de utilidade para ele. Mas não só pela utilidade, mas pelo amor a uma vida. Aquele moço estava como morto, está escrito. Você depois lê em casa o texto todo, o 30, você vai ver. O moço estava como morto, depois de comer uvas como passas, depois deles comerem figo, depois deles darem para aquele moço figo, aí ele recobrou o ânimo
E Davi perguntou: quem é você? Eu sou o servo dos amalequitas. Estávamos indo contra Ziclag, contra as cidades dos filisteus, na divisa do sul, entre Israel, Judá e os filisteus. Era justamente onde Davi precisava estar, posicionado, ele estava na divisa. E o problema é quando a gente está no lugar errado e o inimigo atacando aquilo que nós deveríamos estar protegendo. Por isso o título da mensagem de hoje é o sacrifício de priorizar as prioridades. Porque às vezes a gente faz sacrifício, mas o sacrifício do que nós queremos, não do que é prioridade. Tem coisa que é urgente, mas não é prioridade. Tem coisa que é necessária para um tempo estratégico, mas não é prioridade. A prioridade para Davi ali era cuidar da sua família, sair para a guerra e deixar a cidade desprotegida. Lhe custou muito. Quando os homens viram a cidade saqueada, eles vão, mas eles choram tanto até não ter mais força. Mas o termo bíblico diz: e Davi recobrou seu ânimo no Senhor. Se não é Deus para dar destino de novo à família, a família estava destruída. E foi para isso que você veio aqui hoje. Eu não sei o que foi que o diabo tentou destruir, mas Deus vai recobrar o seu ânimo para restaurar. Oh, meu Deus. Eu vou profetizar isso com mais ousadia, com mais autoridade, para que alguém receba isso no espírito, não apenas num campo intelectual, mas receba num campo espiritual. O diabo não vai destruir o que Deus te deu. A sua casa está debaixo de uma promessa. Seu casamento, quem deu foi Deus. Sua família, quem deu foi Deus. Não vai ter diabo para destruir por causa de um momento que você não vigiou. Deus vai te restituir, vai restaurar. Aleluia! Davi desce com aquele moço que vai indicar onde estão os amalequitas. E quando chegam, estão no vale, comendo, bebendo, celebrando as vitórias que teve. Cada fase da sua vida vai exigir uma responsabilidade de você. Eu preciso ler com você o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 e 34. Paulo diz assim: bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Vamos? Mas o que é casado cuida das coisas naturais de casado, do mundo de casado, em como há de agradar a mulher. Eu posso ouvir um glória a Deus dos homens? Aleluia. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira, é que a solteira cuida das coisas do Senhor. Vá para a vigília, vá para a igreja de manhã, de tarde, de noite, mergulhe em Deus, evangelismo, congresso, evento de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Solte pirueta na presença de Deus. Plante bananeira. Dê golpe de ninja. Dê lugar. Mas a casada, depois que casou, porém a casada cuida das coisas do mundo de casada, em como há de agradar ao... Eu posso ouvir um glória a Deus das mulheres? Eu não vi agora a rivalidade de querer dar um glória a Deus mais alto do que as dos homens. Mas eu entendo. Então diga comigo: a minha prioridade como solteiro é um. Pode dizer mais alto: a minha prioridade como casado é outro. A Bíblia deixa isso claro. Ah, o bispo, o diabo quer destruir. Está usando meu marido. Não, o diabo está usando seu marido. Não, pode saber que tem alguma coisa aí que você está fazendo que não é proveniente da casada. Bispo, minha mulher está uma luta lá porque não quer me ver envolvido na obra. Então cuide de agradar ela. É melhor que a sua casa esteja inteira do que a obra em pedaços, do que a obra inteira e a sua casa em pedaços. Da obra Deus cuida, mas da tua família quem tem que cuidar é você. A gente aprendeu o contrário. A gente aprendeu o contrário e errado.
Eu já vi muitas famílias de pastor arrebentada. Filhos estuprados, abusados, filhos que se enveredaram para droga, para bebida, porque o pai tinha tempo para atender ovelha, tinha tempo para gabinete, tinha tempo para socorrer casais, tinha tempo para os jovens dos outros, mas não cuidava da própria casa. Sacrifício de priorizar as prioridades. Você vai precisar priorizar sua casa, sua família, seu casamento. Verdades tenho dito. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, pior do que o incrédulo. Eu não estou falando aqui que é para você deixar de viver, que é para pegar seu dinheiro todo e colocar na mão de parente, mas sua família precisa de assistência espiritual primeiro do que qualquer um de fora. É por isso que primeiro você precisa mudar, transformar. Quando o evangelho vem para mudar a sua essência. O evangelho não é ser evangélico, o evangelho é ser discípulo de Cristo. Renunciar nossas vontades, tomar nossa cruz e seguir a Ele. Depois que nós renunciamos nossos desejos, nossas vontades para honrá-lo, as pessoas de dentro da nossa casa são as primeiras a colherem os frutos da nossa mudança. Como está diferente. Olha como está menos ignorante. Olha, nem responde mais. Aí você vai aprendendo, vai ensinando, vai instruindo, vai direcionando. Não precisa ser arrogante de querer empurrar sua religião. Porque quando você vive Cristo, automaticamente as pessoas são atraídas a Cristo. Você não vai precisar... Irmãos, tem gente que eu lido, que eu nem prego. Depois começa a dizer, você é crente, nem fala de Jesus pra gente. Eu disse, quando a gente fala, vocês reclamam. Quando a gente não fala, vocês reclamam. Eu já ganhei alguns ateus para Jesus assim. Teve um que, tem um, aliás, que congrega com a gente hoje, que a gente estava numa barbearia, cortando cabelo, e aí os meninos estão tomando surra filosófica, e eu ali sentado, só ouvindo, dizendo, meu Deus, os crentes querendo discutir Bíblia. A Bíblia diz, não entreis em questões loucas a respeito da lei. Os crentes querendo convencer o ateu querendo convencer os crentes, e todo mundo à toa, meu Deus, sem conclusão nenhuma. E eu ali só sentado ouvindo. Aí um dos irmãos não aguentou os argumentos e disse, pastor, fale alguma coisa. Eu disse, ai meu Deus do céu, estava quieto aqui na minha. Aí o outro olhou para mim e disse, você é pastor? E não vai entrar na conversa? Eu disse, meu amigo, você está muito definido no que você crê. E eu estou muito definido no que eu creio. Se eu quiser aprender alguma coisa com você, eu pergunto. Se você quiser aprender alguma coisa comigo, é só perguntar. Agora, debater, eu não tenho tempo para essas meninices. Aí ele olhou para mim e disse, já gostei de você. Eu disse, obrigado. Embora esse não foi o propósito. De lá para cá, esse menino, meu irmão, todo dia queria tirar uma dúvida. Porque, na verdade, esse debate, essas coisas todas, é a alma querendo resposta. E só dá resposta quem tem. E eu vou dando as respostas, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Aí ele disse, eu vou nessa igreja. Eu disse, mas você que não gosta muito de igreja, não gosta. Não, eu vou para visitar porque eu gostei de você. Foi o primeiro culto, gostou. Segundo culto, gostou. Terceiro culto, gostou. No quarto culto, gostou. No quinto culto, Jesus fez um milagre na igreja, porque uma criança entrou morta. Eu orei e a criança ressuscitou. Esse homem ficou assim e chorava. Irmão, o que foi aquilo? Eu disse, foi Deus. Rapaz, que negócio foi aquele, rapaz? Eu toda hora que pensei, isso já era quase 1h da manhã, ele me ligando. Toda hora que eu penso nisso, eu me arrepio, eu choro. Eu disse, a presença de Deus faz isso, meu amigo. Olha, quarta-feira eu estou lá de novo no culto. Eu disse, tá bom. E eu disse, Jesus, agora é teu. Já era. Porque o Espírito Santo, quando acha o canal do coração, meu irmão, ele quebrantou, já era. E é isso que você precisa aprender. Ao invés de querer ser o crente chato que quer convencer todo mundo, seja o crente cheio do Espírito Santo, que quando o Espírito fala, ele faz a obra. Em resumo,
Esse moço foi o outro culto, e aí um dia Deus me usa para ele, ó, tem uma porta que Deus está abrindo para você. Quarta, quinta, na sexta, um grande colégio liga para ele e diz, olha, estamos procurando alguém do seu perfil, tal. Aí ele me liga, irmão, Deus abriu a porta. Eu disse, mas você não acredita em Deus. Tem alguma coisa errada. Rapaz, você não perde um. Eu digo, não, eu estou falando o que você sempre diz. Não, mas eu estou aí até buscando, né, um relacionamento com Deus. Eu digo, ai, meu Deus. Agora, ó, só não vou entregar negócio de dízimo, que eu não acredito nessas coisas. Eu disse, eu nem falei de Deus, tu já está reclamando de dízimo. Hoje é dizimista, é ofertante, é crente, cheio do Espírito Santo dessa igreja. Porque crente não vence aqui no campo dos argumentos. Crente vence aqui no campo da vida, de renúncia, de jejum e de oração, comendo a palavra. Se você não alimentar primeiro de dentro da sua casa, não cuidar primeiro da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, pior do que o infiel. Porque o infiel, com toda a luta, aí uma ajuda. E o crente que sabe da fonte e não sacia a sede. E o crente que sabe, o crente que tem um espírito de excelência. Gente, nós precisamos parar com essa coisa do ou é 8 ou é 80. Se você não conseguiu de um jeito, ó, bispo, já tentei, na paciência não deu certo, já tentei na grosseria, então vá devagar. Peça estratégia ao Espírito Santo. Peça direção a Deus. Aprenda a priorizar as prioridades. É um sacrifício, mas que vai te tratar para depois você ser canal para a vida de quem precisa. Porque o alvo de algumas lutas não é Deus tratar os outros primeiro, é tratar você. Vamos para mais uma leitura. Capítulo de número 6, versículo 10 de Gálatas. Gálatas 6, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Davi estava preocupado com os filisteus. Deus querendo que ele tivesse com o propósito de Israel. Precisamos aprender a priorizar os que são nossos irmãos. Vocês acreditam, gente, que se eu tiver 10 coisas para comprar, eu vejo onde é que tem um crente. Não divulgo isso para ninguém, mas eu vejo onde é que tem um crente. Eu quero abençoar crente. Eu quero ser cliente de crente. Eu priorizo o crente. Agora, se o crente manguear no serviço, se o crente não prestar, opa, Senhor, ó, tentei. Você ouviu, né? É doméstico da fé, mas é mais atribulado do que o incrédulo. Estou caindo fora. Abençoa ele e não me desampare, amém. Então eu priorizo o crente, porque primeiro eu tenho que abençoar os domésticos da fé. Amém? Eu tenho medo de indicar crente, porque tem crente que é atribulado. Eu não indico nem gente para trabalhar com crente, nem crente para trabalhar. Você entende? Ah, bispo, eu sou empresário, me indica aí os irmãos. Eu? Para depois você dizer, o bispo me mandou uns atribulados aí para trabalhar aqui. Ou então, o crente, e bispo, me indica o emprego, aí eu mando, olha bispo, aquele empresário, não vale um tostão, diz que é crente, mas você precisa ver como é. Não, eu faço a minha parte, quem tem que orar para Deus abrir a porta é você, não indico. Agora eu priorizo abençoar crente. Então diz para mim comigo, ó, eu preciso abençoar, ser canal para os meus domésticos da fé. Você aprendeu isso aqui agora. Segundo livro de Samuel, 23, 11 e 12. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Samar era um dos valentes de Davi, que no meio de uma guerra, enquanto todos os soldados de Israel fugiram quando viram os filisteus, ele pegou a tropa dele e disse aqui, no meio dessa terra, ninguém entra. Deus me deu. E o que Deus me deu, eu não abro mão de defender. O que Deus me deu, eu não abro mão de valorizar. O que Deus me entregou, diabo não leva, filisteu não leva, inimigo não leva.
E a mensagem de hoje, eu vou repetir mais uma vez: o sacrifício de priorizar as prioridades. Você vai ter que pagar o preço de colocar valor no que Deus te deu e defender o que Deus te deu. Davi decidiu primeiro querer fazer alianças, primeiro querer fazer conchavos, primeiro querer estar em guerras alheias. Estava perdendo guerras dentro de casa. O sacrifício que você precisa oferecer a Deus é primeiro vencer as guerras de dentro, para depois vencer as guerras de fora. Priorizar o seu campo de lentilha, a sua casa, sua família, e Deus vai operar um grande livramento, e você vai cantar hino de vitória em redor de você. Quem toma posse dessa palavra, diga amém. Nós vamos fazer essa última oração agora, hoje, porque na próxima quinta tem mais. Pega aí na sua mão, aí sentado mesmo, a peça de roupa que você trouxe de alguém, a foto que você vai orar, o nome que você tem apresentado. Quem não trouxe nem foto, nem nome e nem peça de roupa, mas tem alguém para apresentar, baixa a cabeça para nós orarmos agora. Porque se você estava pensando em abrir mão, desistir de alguém da sua família, o Senhor te trouxe aqui para te dizer hoje: é tempo de priorizar as prioridades. É um sacrifício, é. Mas homem de Deus não fica ameaçando: vou sair de casa, não aguento mais. Senhor, me dá estratégia para lidar com a minha casa. Homem de Deus aprende a dar destino à sua família. Mulher de Deus não fica de ameaçinhas, de pirracinhas e de birras. Homem de Deus não fica de joguinhos emocionais. Nós aprendemos a guerrear guerras que defendem a nossa casa. Feche os olhos com fé e nós vamos orar, interceder por quem você veio clamar e interceder também pela tua casa e pela tua família. Senhor, nós oramos neste momento entendendo que existem sacrifícios que são próprios, que são particulares de quem entendeu a responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos. E a prioridade é cuidar de fato do que é prioridade, das responsabilidades que o Senhor nos deu. Por isso nós entramos em guerra agora por essas vidas e declaramos que o inimigo vai saltar. Declaramos que nesse campo de lentilha que o Senhor nos deu, que é a nossa família, esse campo de lentilha que é o nosso casamento, esse campo de lentilha que é a nossa casa, esse campo de lentilha que é a nossa visão, que o Senhor nos deu, diabo nenhum entra, filisteu nenhum destrói, passado não atrapalha, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer. Por isso nós profetizamos libertação, salvação, milagre e vitória para a glória do teu nome. E todos juntos dizem: na próxima quinta-feira traga, nós vamos começar o clamor um pouquinho mais cedo, 5 minutos antes do culto começar, porque eu quero orar de joelho com vocês, amém? Porque guerras se vencem assim, priorizando com sacrifício aquilo que é prioridade, amém? Quinta-feira nós temos um horário marcado, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua casa, com a sua família, desde agora e para sempre. Senhor, libera os teus filhos debaixo da tua proteção. Eu não sei o porquê que o Senhor pediu para eu terminar esse culto mais cedo hoje, mas eu desfaço agora toda a articulação das trevas, e cada crente vai chegar em casa debaixo de bênção, debaixo de paz, em o nome de Jesus. E amanhã vai acordar com sono de descanso reparador e vai viver um dos melhores tempos de suas vidas, porque vão lutar e vencer pelas suas casas, pelas suas famílias, priorizando o que é prioridade, em o nome de Jesus. E todos juntos dizem